preocupado, na verdade, com os reais impactos financeiros que estão acontecendo nas pousadas durante esse tempo de lockdown. Afinal, muitas vezes você está impedido de trabalhar, alguns lugares ainda não, então como que é possível a gente se planejar para que esses impactos, esses prejuízos que a gente está sofrendo agora com esses lockdowns, sejam recuperados lá na frente? Muitas vezes a gente tem esse erro de ficar, não tem o que fazer, Nath, já foi, fechou, perdeu, dinheiro perdido, não tem mais o que fazer sem esse dinheiro por aqui. Pois é, mas eu sou da opinião contrária. Eu acho que sim, tem como você recuperar. Porém, o primeiro passo para você recuperar é saber exatamente o que você perdeu nesse meio tempo. Então, e aí que tá um problema de muitos pousadeiros. Vocês não sabem o tanto que vocês perderam. E sem você saber o tanto que você perdeu, você não tem como saber como que você vai fazer para recuperar algo que você não faz a mínima ideia de como é que foi que você perdeu, não é mesmo? Então, sem saber qual que é o prejuízo que vocês tiveram realmente, quanto vocês precisam recuperar, vocês não conseguem montar um plano de ação e nem ter resultado na sua pousada. Então, gente, independentemente de quanto tempo vai ser o lockdown aí, tá na hora de você começar a entender o quanto que você tá perdendo nessa situação e o que você pode fazer para reverter essa situação, tá? Por mais que agora você esteja aí me assistindo aí na live, falando a Nath deve estar muito doida porque não tem nem como sonhar em reverter o negócio, a grande verdade é que tem sim. Ano passado, um ano atrás, a gente estava numa situação, vamos dizer, parecida. Eu posso dizer até que pior, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Nem quando se falava em retomada, você nem tinha ideia do que ia ser essa retomada, se ela ia acontecer, quando ela ia acontecer, como que ia ser. E a grande verdade é que a retomada veio, sim, senhor. Não veio? Inclusive, em vários lugares, a temporada foi mais longa do que o normal. O lockdown, a quarentena, fez a demanda por viagens aumentar. Nesse meio tempo, nesses últimos meses aí, que a gente teve a oportunidade de surfar na onda aí da alta demanda, teve muita gente que aproveitou, mas aproveitou do jeito errado. Muitos acabaram não se planejando, mas tudo bem, estamos aí. Era para ser baixa temporada agora mesmo, né? Para muitos de vocês, era pra gente estar na baixa temporada ainda. Então, eu acho que todo mundo já sabia que ia ter uma queda natural nas vendas agora, tendo lockdown ou não tendo lockdown. Então, gente, o que eu quero desafiar, provocar vocês aqui é: a gente já era para tradicionalmente estar numa época de baixa temporada. Então, você já deveria ter um plano B para essa época. Agora, se você estava botando as suas esperanças em vender muito agora, eu acho que tinha alguma coisa errada no seu planejamento, não é mesmo? Porque a gente está na baixa temporada. Por mais que tivesse tido um aumento da demanda na alta, a gente sabia que esse aumento de demanda não ia ecoar tanto assim na baixa. Mas eu quero que vocês entendam que é possível, sim, mesmo com uma situação de lockdown, de pandemia, você começar a vislumbrar, recuperar esse prejuízo de agora. E para começar, eu vou trazer alguns exemplos de alguns alunos que, quando eu comecei a ter contato com eles, eu entendi que logo no começo eles não tinham muita noção de como estava a situação da pousada, mas mesmo assim eles começaram a entender para poder se planejar para o futuro. Então, quando você não sabe exatamente o que está acontecendo na sua pousada, você não consegue entender o prejuízo que você tem, você não consegue ter metas de gastos, você não consegue ter metas de vendas, você não consegue ter metas de nada, porque você não sabe nada do que está passando aí dentro da sua pousada. E um exemplo clássico desse é a Verônica. Não sei se a Verônica tá por aqui, mas a Verônica, uma das minhas alunas, ela entrou no DPR, ela não tinha noção nenhuma da questão dos custos dela, muito menos de falar em metas, muito menos de falar em recuperar prejuízo. Gente, assim, é incrível. Com 2 meses, ela reduziu mais de 7 mil reais nos custos da pousada dela. Ela conseguiu, além de reduzir os desperdícios, começou a conseguir hospedar mais o hóspede-alvo dela, sem dar desconto. E isso daqui é só para dar um exemplo, tá? Porque eu tenho outros exemplos, como o Roberto, que vocês já viram ele por aqui, e também tem a Ana, que tem uma pousada lá em Barra Grande, mas não no Piauí, lá na Bahia, na Barra Grande, todo mundo confunde a minha pousada. Esses 2 alunos conseguiram, em plena pandemia, aumentar o valor da diária e estão vendendo mais em faturamento. Tudo isso por conta de planejamento
resultado deles está fazendo eles recuperarem aqueles prejuízos que eles tiveram durante o período de fechamento. Mas eu quero trazer para vocês esse cenário do ano passado. Começando os lockdowns, começando o total desespero, ninguém nem sabendo quanto tempo que tudo isso ia durar. Pousadas que chegaram a ficar 5 meses fechadas, ou até mais, tá? Eu conheço alguns lugares que ficaram fechados até o final do ano, até dezembro, por opção, tá? Essas pessoas que ficaram no ano passado com esse pensamento de que não sabiam o que ia acontecer, tiveram um outro resultado quando tudo reabriu. Vocês têm que ter noção de que as coisas vão melhorar. Até hoje eu falei essa frase aqui para um aluno meu: você tem que estar sempre preparado para o pior, porém esperando o melhor. Então, você vir com essa de não dá para recuperar, primeiro, você sabe o quanto você perdeu? Você consegue dizer para mim o quanto que você perdeu exatamente? Você tinha um controle sobre o quanto você ia vender essa época agora? Você tinha um planejamento anual exatamente do quanto você ia vender para essa época? Eu acredito que não. Então, se a gente já entendeu a importância de saber qual que é o seu prejuízo, você vai ter que entender o que está errado na hora de você calcular o seu prejuízo. Primeiro, está completamente errado você considerar que você está perdendo agora como se você estivesse numa alta temporada. Além de vender, muitas vezes, numa diária menor, você vende uma quantidade menor de diárias. Então, a gente já está trabalhando numa situação de menor prejuízo. Outra coisa, o outro ponto é, você tá aí pensando somente nesse prejuízo altíssimo que você teve, não conseguindo fazer o cálculo. Que tal você começar agora a pensar que esse prejuízo que você está tendo agora, você vai conseguir reaver lá na frente. Então, numa possível retomada. E como que você vai fazer para planejar esse prejuízo que você está tendo agora? Como você vai conseguir reaver esse dinheiro com o tempo aí na sua pousada? E a resposta é com planejamento. Eu trouxe até uma lozinha hoje para a gente fazer o cálculo do prejuízo do lockdown e fazer uma ideia de como que vocês vão fazer para reaver esse prejuízo aí na sua pousada. Então, a gente vai pensar numa pousada de 6 quartos. Tá? Então, vamos pensar, 6 quartos. Vamos pensar que a gente está falando de uma baixa temporada. Para mim, baixa temporada, geralmente a gente está falando de uma ocupação de 10 a 15%. Eu vou ser otimista nessa baixa temporada e vou falar que eu alugaria 20% em 3 meses, tá? Em março, em abril e em maio. Então, eu teria 20% de ocupação em 3 meses aqui da pousada. Quantas diárias eu vou deixar de vender se eu tiver um lockdown de 3 meses, hein, gente? Ó, eu tô fazendo uma situação super atípica, tá bom? E já considerando um valor de ocupação maior do que o que seria aí, geralmente, numa baixa temporada. Então, a gente tem 20% de ocupação, vezes os 6 quartos, vezes 30 dias, que eu tô falando por mês, só que vezes 3 meses, porque eu tô falando de abril, maio e junho. Então, aqui é 0,2 vezes os 6 quartos, vezes 30 dias, vezes os 3 meses, tá? Essa conta aqui daria um total de 108 diárias. Uma pousada de 6 quartos que por algum acaso tenha que ficar fechada agora, nos 3 meses de baixa temporada, a março, abril e maio, com uma ocupação prevista de 20%, que eu tô sendo muito otimista, tá tendo um prejuízo de 108 diárias, tá bom? Perdemos 108 diárias nesse lockdown de 3 meses, supondo aqui que eu tô falando para vocês. Vamos supor que a diária de baixa temporada dessa pousada era de R$200. Então, 108 vezes os R$200, isso vai dar um prejuízo de faturamento de R$21.600. Lembrando que um prejuízo de faturamento, ok, mas não foi que você perdeu R$21.000, porque
aqui você ia gastar também, tá? Então, você ia ter um prejuízo aí de um lucro, tá? Você ia ter um prejuízo aí na faixa dos 15%, vamos colocar aí para um lucro de baixa. Tô jogando alto também aí, porque eu sei que muita gente opera com um lucro mais baixo ainda durante a baixa temporada, tá? Então, eu vou pensar primeiro em recuperar o faturamento, não vou pensar em recuperar o lucro, não. Até porque na alta temporada vocês conseguem recuperar esse lucro de forma mais efetiva. Então, você deixou aí de faturar em 3 meses, tá? Na pousada de 6 quartos, R$ 21.600. Vamos supor, e agora? O que vai acontecer, hein, Nath? Como que eu vou reaver esse dinheiro? Para ficar mais fácil, como a gente falou que eram 3 meses fechados, eu vou considerar 6 meses de recuperação. Vamos supor, então, de junho até novembro, eu vou conseguir trabalhar de uma forma melhor aí na pousada. Então, eu vou conseguir reaver esse meu prejuízo em 6 meses. E como que eu vou planejar isso? Então, eu tenho aí 21.600 para serem recuperados em 6 meses, que eu estipulei o dobro aqui, tá? Então, 21.600 dividido por 6 meses, eu vou ter R$ 3.600 por mês a mais que vender. Então, eu preciso vender R$ 3.600 por mês a mais nesses 6 meses que vem aí pela frente. Ok, Nath, como que eu vou fazer para entender o quanto que eu preciso vender mais? Ok, se eu preciso vender 3.600 a mais, eu vou dividir pelo valor da minha diária. Eu vou considerar o mesmo valor da diária aqui, tá? Os R$200. Tem um monte de gente que fala que não dá, né? Não dá para aumentar o valor. Tudo bem, hoje deixa o valor da baixa temporada ali. Então, isso vai dar 18 diárias a mais. Ou 10% da ocupação a mais ali no mês, tá bom? Então, eu preciso, nesse cenário, para conseguir recuperar o meu prejuízo desses 3 meses fechados, que eu estou supondo 3 meses, em 6 meses eu preciso vender 18 diárias a mais por dia. Parece muito, né? Então, parece muito, mas tem um jeito disso parecer menos. E eu vou te mostrar qual que é. Eu não preciso vender 3.600 por mês a mais. Se eu fizer uma diária de R$200, eu vou precisar vender 2 diárias. Só que se eu conseguir aumentar a minha diária média, assim como muitos alunos meus já conseguiram aumentar, é possível aumentar? Vamos supor que você vai conseguir aumentar aí 20% na diária média. Então, de 200 vai para 250. Quando você dividir os 3.600 por 250 e não por 200... você vai ter que vender mais ou menos 14, 15 diárias. Opa, diminuiu, né? Começou a ficar mais fácil, né, de chegar nesse número aqui. Então, você tem que aumentar o valor da sua diária média, ou seja, você tem que gerar mais valor para o seu hóspede para você conseguir vender para ele menos quantidade.